A partir de agora você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui com Nízia Trindade, ministra da Saúde do Brasil. E vamos conversar um pouquinho sobre vacinação e outros temas. Nízia, prazer enorme estar aqui com você. Prazer é meu. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por abrir espaço para a gente poder conversar aqui. E antes da gente começar a nossa conversa, eu quero deixar aqui alguns recadinhos de lei. Quero pedir para você que gosta do nosso trabalho, que quer ver a gente tendo mais oportunidades como essa, para, claro, deixar o seu like, que fortalece muita gente, compartilhar essa conversa daqui em grupos do Telegram, WhatsApp, Discord, Stories, que ajuda a fortalecer o nosso trabalho também. E, como sempre, vou deixar a perguntinha da semana aqui para você, que é: quando foi a última vez que você checou a sua carteirinha de vacinação? Você está com a sua vacinação em dia? Seus filhos estão com as vacinas em dia? Deixa a resposta aqui que a gente quer saber. Nízia, eu estava dando uma olhada em alguns dados aqui para a nossa conversa. E eu peguei aqui uns números do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Humane. Ela concluiu que o Brasil chegou na menor cobertura vacinal que a gente teve num período de 20 anos. Eu cresci num Brasil que a gente era referência de vacinação no mundo. O que aconteceu para esses números chegarem nesse ponto? Edson, em primeiro lugar, queria agradecer e parabenizar por esse trabalho tão importante. Essa perda da cobertura vacinal, ela é resultado de muitos fatores. Primeiro, nós temos que ver, especialmente nos últimos 4 anos, 5 anos, né? O ano passado começamos a recuperar, já falo disso. O que aconteceu? Nós tivemos uma campanha sistemática contra a vacina, muito focada na vacina de Covid-19, mas com impacto em toda a vacinação. Então, esse é um fator muito importante. As notícias falsas sobre vacina. Antes disso, nós tínhamos tido também toda uma campanha de desinformação numa vacina importantíssima para crianças e jovens, que é a vacina para HPV, que previne câncer de colo de útero. Então, eu vejo assim que, como eu disse, tem esse movimento de desinformação que nós combatemos fortemente no Ministério da Saúde, com informação de qualidade para a população. Mas há outros fatores. Há um fator importante que é como muitas doenças que hoje não aparecem como um problema de saúde pública, o caso de poliomielite, sarampo, que nós voltamos a ter casos, infelizmente. Então, isso parece uma coisa distante da preocupação das pessoas, não é um risco, é coisa do passado. Então, por isso, a importância da comunicação. Hoje, nós temos, felizmente, não temos tido casos de sarampo. Espero que voltemos a ter o certificado de eliminação da circulação do vírus, mas é ainda uma ameaça. E a poliomielite, uma doença que provoca sequelas motoras, como nós sabemos, graves, não é? Como a paralisia, né? Que era o termo que se usava antigamente, era paralisia infantil. Então, junto com isso, o que vem? A importância do Ministério da Saúde, junto com estados e municípios, mas o Ministério coordenando esse esforço, fazer campanhas de esclarecimento. Olha, esse problema que eu vivi na minha infância, por exemplo, eu sou da geração que começou a ser vacinada contra a polio, ele está aí ainda. Vamos nos vacinar. Vacinação responsável por aumento em 30 anos da expectativa de vida no mundo. Então, acho que, assim, conscientizar é muito importante. Há um terceiro fator, que é a organização da atenção básica, da atenção primária, como você bem mencionou. Nós temos o SUS, né, um sistema com tanta capilaridade, então é muito importante que nós tenhamos o melhor funcionamento de todo esse sistema. E isso significa facilitar a vacinação, né? A vacinação chegar a todas as pessoas. E aqui, assim, eu queria até elogiar os profissionais de saúde que vão nas áreas mais remotas, né? Você já deve ter visto essa imagem, vocês devem ter visto nas cidades, mas também nas áreas de floresta, como é o caso da Amazônia, chegando de barco
Então, é todo um trabalho muito intenso, muito bacana, muito necessário, mas que nós precisamos ainda aperfeiçoar mais, por conta de mudanças de hábito de vida, horários de trabalho, fazer a vacinação chegar perto. Por falar em mudança, uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos também é uma mudança dos próprios meios de comunicação, né? Então a gente tinha antes a comunicação muito integrada em televisão, rádio, era muito fácil você fazer uma campanha de alto impacto. Eu cresci assim. Também cresci assim, né? E hoje a gente tem isso, a atenção das pessoas dividida em plataformas, né? Então a gente tem YouTube, ferramentas de rede social, WhatsApp, então a atenção das pessoas está fragmentada. Como que faz para ter essa campanha de conscientização e combater essas fake news, combater essas notícias falsas nesse meio tão fragmentado? Como é que estão sendo as preocupações do Ministério para fazer essa comunicação nesse novo meio? Bom, aí eu digo que você e comunicadores como você podem nos ajudar muito. O que nós temos feito é diversificar ao máximo, usar meios tradicionais, aí eu vou destacar o rádio, que ainda é um meio muito importante no Brasil, né? E existe no Brasil desde a década de 20, né? E é um meio tão importante de comunicação ainda hoje. Então, usar tanto os meios tradicionais quanto os novos. Nós temos buscado também fazer uma comunicação direcionada para públicos, uma comunicação com foco nas regiões, nos locais. Então, é dessa maneira que nós temos organizado a comunicação. E temos um site que é o Saúde e Consciência, na verdade é um programa de comunicação que é um esforço de todo o governo federal, coordenado pela Secretaria de Comunicação e pelo Ministério da Saúde, para combater notícias falsas e dar informação de qualidade. O foco hoje tem sido a vacina, porque, como você disse, nós precisamos recuperar a cobertura vacinal. Já começamos a ter essa recuperação ano passado, isso é muito importante destacar, né? Então, nós tivemos a recuperação em muitas vacinas, mas ainda estamos longe da meta, que para muitas vacinas é 90% de cobertura. Então, acho que é um esforço e a comunicação é fundamental para isso. Você falou isso da vacina, eu estava ontem com um amigo meu que ele é pai de 2 meninas, e ele estava falando uma coisa que reforça muito esse ponto, assim, me deixou até preocupado, né, de que na escola dele tem várias crianças que os pais resolveram não vacinar, e vacinas básicas. Isso acaba sendo um risco muito grande, assim, então vem essa desinformação por causa de uma ponta, mas ela acaba refletindo em outras também, né, e a vacinação, uma criança não está vacinada, 2 crianças, um grupo de crianças não está vacinada no contexto de várias crianças, acaba sendo um risco ao filho de alguém que está vacinado também, né? É muito preocupante isso. E por falar em vacinação infantil, com o fim da emergência de saúde pública, a gente passou a tratar a própria Covid com doses anuais para crianças e grupos prioritários, né? Como é que está essa questão dos números de vacinação para o Covid? Como é que está a questão da vacina de Covid, ministro? Antes disso, eu queria só falar um pouquinho da escola que você tocou e é tão importante. A escola tem um papel fundamental, porque nós retomamos o programa Saúde na Escola e a vacinação é um dos eixos mais importantes. Na escola, deve-se, no ato da matrícula, verificar a caderneta de vacinação. Isso está estabelecido legalmente. Não é que o professor, a direção escolar, vá obrigar a vacinação, mas essa verificação, ela é um dispositivo legal e ela é muito importante para quê? Para o diálogo com as famílias, porque pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é um direito da criança ser vacinada. Não se faz vacinação nem se pode compulsória no Brasil. Mas, por exemplo, em casos de epidemia, se você não estiver vacinado e houver uma regra nesse sentido, você não vai poder ir em alguns lugares, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Mas, além da questão coletiva, que é quando você impede as pessoas de ir aos lugares por não estarem vacinadas, tem a proteção individual, que é um direito. E a escola, agora, em associação com o ministro Camilo, da Educação, vai voltar a ter esse papel que deve ter. Muito legal. E aí, em relação à sua pergunta, a vacinação para a Covid é uma preocupação, ela
começou com uma adesão mais alta, mas essa adesão não se manteve nas doses seguintes. É um grande esforço de comunicação que nós fazemos também e, sobretudo, a vacinação infantil foi alvo de muita desinformação. E aí eu aproveito para dizer que não há nenhum fundamento para associar a vacina de Covid com problema de coração, com qualquer tipo outro de problema, como se fez, né? São vacinas eficazes, seguras, e as crianças que não forem vacinadas estarão expostas a um vírus que ainda está sendo estudado, né? Está sendo estudado, tem vários estudos mostrando efeitos a longo prazo que podem ter. Então, é fundamental essa vacinação. Eu trouxe aqui alguns números que a cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 2 anos, ela está numa faixa aí de 6%. Baixíssimo. Como é que faz para combater isso? Como é que a gente faz para conseguir, nem combater, para aumentar o número de adesão? A primeira medida importante é saber que essa vacina é uma vacina obrigatória do calendário de vacinação. Quando nós dizemos obrigatória, como dizer, não é uma vacinação compulsória, ninguém pode obrigar alguém a se vacinar, não é isso. Mas significa que os pais, as famílias, né, que não estiverem cumprindo esse preceito legal, elas estão ferindo um direito da criança e do adolescente. E, então, essa é a orientação que a gente dá, essa vacinação precisa ser feita. Isso do ponto de vista legal. Agora, além disso, é dizer que a esses números se somam hospitalizações e até mesmo mortes na faixa etária que pode ser vacinada, que a vacina pode atingir e que não está tendo essa adesão. Então, é muito sério isso, é muito sério. As crianças precisam ter em dia todas as vacinações que estão na caderneta de vacinação. Nós temos um sistema organizado, esse acesso é público, em muitos países nós não temos isso, né? Então, é um direito e, ao mesmo tempo, é também um dever. É um dever de cuidado, um dever de proteção. Porque a gente fala, quem ama, cuida, né? Então, acho que essa é uma mensagem também importante. Aproveitando que a gente está aqui, acho que um tema que não tem como a gente não conversar, Nízia, é um pouquinho sobre a dengue. Com a onda de calor que a gente teve, com a onda de chuva, a gente teve o ressurgimento aí do sorotipo 3 e 4 da dengue, a gente teve um aumento muito grande no número de casos de dengue. E a gente vai ter o início da campanha de vacinação contra a dengue, né? Acho que já até começamos. Quais são as expectativas para essa campanha de vacinação contra a dengue? Então, só assim, até começando, né, do início da sua pergunta, que eu acho legal para a gente conversar, na verdade, tem esse fator do aquecimento, né, da mudança climática, tanto que nós passamos a ter nos últimos anos dengue em estados onde não tínhamos, na região sul do Brasil, por exemplo. Há 40 anos nós temos epidemias de dengue no nosso país, e também a circulação de novos sorotipos. O que acontece, né? Pessoas, normalmente se você for infectado por um sorotipo, e são 4, como você falou, você não vai ser novamente infectado pelo mesmo sorotipo, mas você pode ser pelos outros 3. E, além do 3 e o 4, você tem hoje, em alguns locais, o predomínio do 2 em relação ao 1. Né? Isso responde por esse aumento de casos, muitas vezes até de agravamento. Então, é só para dar esse contexto e dizer que não devemos aceitar como normal que as pessoas morram de dengue, porque existe tratamento e é um tratamento simples. É o sistema de saúde, é a hidratação, é o cuidado adequado e não se automedicar. Meu pai teve dengue e, inclusive, ele foi tratado pelo SUS. Então, meu pai conseguiu passar, a gente ficamos preocupados, mas graças a Deus está tudo bem com ele. Ah, que bom. Então, gosto até de reforçar aqui a importância do SUS também, é uma coisa que a gente tem que defender sempre com muita força, principalmente depois de tudo que a gente passou. Essa é uma opinião pessoal minha. E dá o relato mesmo que meu pai conseguiu passar tratado pelo SUS. Então, a gente viveu um caso de dengue em casa, a gente sabe como é ter e sabe que tratado, fazendo tudo direitinho, é uma coisa
que dá para passar numa boa. Com certeza. Eu tenho conversado muito, tanto com gestores, né, governadores, secretários de saúde, secretários municipais, quanto também com prefeitos, naturalmente, mas também com o setor público e com o setor privado, porque também no setor privado muitas vezes é um desafio o diagnóstico adequado, muitas vezes não há uma experiência com a dengue, né? Eu acho que até a gente precisa até pensar mesmo na formação dos profissionais de saúde, mais conteúdos. Esse material, até deixo aqui essa informação, nós temos muitos materiais para os profissionais de saúde também, cursos, isso tudo está no nosso site do Ministério da Saúde, eu recomendo. Mas eu vou fugir a sua pergunta, não quero fugir, que é a vacinação. Então, a vacinação é uma conquista, como eu digo, mas é uma medida que vai ter efeitos a médio e longo prazo, porque a produção dos imunizantes é pequena pelo laboratório produtor, né, a vacina Qdenga, que foi incorporada no final do ano ao SUS. Então, o efeito é de médio e longo prazo, mas, nesse momento, todos que podem, né, nos municípios que foi feita a indicação para o uso da vacina, as crianças de 10 a 11 anos, nesse momento inicial, devem se vacinar. Então, a mensagem é que também, para os responsáveis, levarem as crianças para vacinar. Acho que foi bem bacana que aqui no Distrito Federal, né, onde estamos, em Brasília, eu fui ao início da vacinação e as crianças estavam muito conscientes, porque elas diziam, não, eu sei, estou tomando a vacina, mas vou ter que cuidar dos focos de mosquito, eu vou ter que ver isso na escola, em casa, são muito conscientes, até isso é importante também dizer. Quem tomou a vacina não está protegido ainda neste momento, porque são 2 doses com intervalo de 3 meses. Por isso eu faço tanta questão de dizer que é médio e longo prazo. Não é uma resposta para as situações de emergência de agora. Ministro, que da minha cabeça, que nem estava na minha pauta, houve um afrouxamento nos últimos anos no combate à dengue ou é uma questão completamente... Não sei se pela preocupação do Covid, por a gente ter colocado o foco num ponto só, parou de olhar para outro, é uma questão que eu me pergunto. Eu acho que são vários fatores, como eu falei. Por um lado, a gente não pode generalizar isso. Eu tenho me reunido com governadores, prefeitos, então, em muitos lugares você vê um cuidado com a limpeza urbana, um cuidado com o saneamento, que aí é uma política que precisa, né, realmente de uma atenção maior. E a nossa própria urbanização, né, ajuda essa proliferação de mosquitos. Mas também há um certo relaxamento, como você disse, porque é preciso ter uma constância e até essa comunicação, que nós reforçamos muito a comunicação no Ministério da Saúde desde o ano passado, e vejo essa preocupação em muitos gestores estaduais e municipais, por a própria população, todo mundo realmente tem um papel, né? Então, nós temos dito 75% dos focos nas casas ou ao seu redor. Então, é uma responsabilidade de governos, mas é também uma responsabilidade de todos nós cidadãos. Então, nesse sentido, sim, eu acho que houve um relaxamento. Além disso, nós vivemos agora, no início do ano, um número tão elevado de casos pelas questões de mudança climática que você falou, né? Um aquecimento muito grande, chuvas abundantes, isso tudo combinado leva a essa proliferação. E a circulação de sorotipos que não estavam circulando, ou seja, muito mais pessoas expostas. Esse é um fator para as crianças estarem nesse público-alvo, porque muitas não tiveram essa exposição a sorotipos que estão em circulação. Então, você vê, nunca em saúde, ainda mais quando envolve ambiente, sociedade, não é uma coisa só. Está aí a biologia, né? A própria biologia do vetor mosquito, a questão do vírus e a questão do ambiente da sociedade. Então, temos que estar olhando, esse olhar integral é muito importante para que a gente possa responder de uma forma adequada. E, assim, e o monitoramento, a vigilância, né? Então, nós não estamos às cegas, nós estamos com instrumentos para permitir isso, mas não temos o controle, sobretudo. Mas é uma doença que pode ser tratada. Então, não ter automedicação, que você falou sobre seu pai, é fundamental.
um abraço aqui para o pessoal que faz a vigília da dengue lá na Vila Prudente. Moça bem. muito simpática, sempre converso com ela, lá tem bastante mato. A gente tá sempre dando Um oi abraço ali. aí para vocês. Ajudem a nós nessa mensagem do Brasil Unido contra a Dengue aí em Vila Prudente. Grande abraço. Ministra, vocês também estão com uma parceria com o MEC para falar um pouquinho sobre o combate à dengue nas escolas também, Exato, né? exato. Então, as crianças acabam sendo um fator de trazer informação para casa também, né? Com certeza. Eu fiz essa abertura na escola Juscelino Kubitschek e aqui no Distrito Federal também, no Sol Nascente, na comunidade Sol Nascente. Foi muito bacana, uma escola bem organizada, as crianças muito empenhadas, toda a comunidade escolar, professores, direção, né, o pessoal da gestão, de todos os serviços numa escola, é uma comunidade. Esse trabalho nas escolas é central, Edson, porque, de fato, a criança leva essa mensagem para o seu bairro, né? E nós estamos retomando o programa Saúde na Escola, como eu falei, e o Ministério da Educação também está com materiais didáticos para as crianças, mas também para os profissionais da educação. Então, nós estamos trabalhando de uma forma integrada no governo. É uma orientação do presidente Lula, né? É importante ter essa orientação geral. Os problemas da saúde nunca são da saúde. Aqui nós já falamos de ambiente, de moradia, da educação, né? Então, se não tiver essa perspectiva, não conseguimos dar a resposta que precisamos para a dengue e para outros problemas de saúde. E para a gente encerrar, ministra, uma última pergunta, que é um tema que eu falo bastante aqui no canal, que é uma questão de saúde mental. Segundo a OMS, hoje o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Nós estamos nos principais números de países com burnout. A gente tem visto alguns países fora também tendo um tratamento de saúde mental muito importante, né? Então, estão sendo criados Ministérios da Solidão no Japão, Ministérios da Solidão na Inglaterra. Como que está sendo para você? Se puder falar bem rapidinho assim, porque eu sei que tem dengue, tem vacinação, a gente tem um monte de problema ao mesmo tempo rolando. Como que está sendo a preocupação com a saúde mental hoje dentro do Ministério da Saúde? Desde da equipe de transição do governo, esse tema foi muito discutido pela equipe formada por ex-ministros de saúde. Tivemos com várias instituições que cuidam disso. Eu vou destacar a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é muito responsável, né, por agregar, né, vários profissionais, vários conhecimentos. A primeira medida foi criarmos um departamento de saúde mental e outras drogas, no nível de diretoria, na Secretaria de Atenção Especializada, e nós fizemos também uma atualização dessa política com a retomada das redes de atenção psicossocial no Sistema Único de Saúde. Não que elas tenham parado de existir, mas elas estavam abandonadas pelo governo federal, é importante dizer isso, sem o apoio que precisam ter. Então, nós destinamos 600 milhões para a reestruturação de toda essa rede. Isso do ponto de vista do cuidado, né? Então, isso está sendo cada vez mais fortalecido. Nós tivemos uma conferência de saúde mental promovida pelo Conselho Nacional de Saúde, que é o órgão que faz participação e controle social, pela lei do SUS, né? Um ministério com uma participação muito forte e toda a representação de conselhos de todo o Brasil. Eu quero falar disso também na saúde mental, não é só a rede de atenção psicossocial, que também tem específica para álcool e outras drogas, que é essa questão do tema da solidão. Então, hoje nós vivemos uma sociedade cada vez mais fragmentada, individualista, onde a busca de saídas parece sempre ser no indivíduo, e não na solidariedade, no trabalho coletivo. Então, há que haver uma promoção da saúde como cultura, né? Uma cultura da paz, do relacionamento, do respeito. Tivemos episódios terríveis nas escolas, né? No início do ano passado, como nós vimos, assim, a ideia de que ter arma é liberdade, quando devemos rediscutir o conceito de liberdade. Liberdade deve ser vista como algo dentro da democracia, de cuidado individual, coletivo, né, de uma outra visão de liberdade, que é a visão democrática. Então, acho que tudo isso, mais esse apelo às redes sociais,
que você milita também, muitas vezes são vistas como mal. Em si, elas não são mal, ao contrário, elas podem se prestar para uma comunicação como estamos fazendo aqui. Mas, se elas não forem inseridas num contexto de uma cultura de encontro, de conversa, de diálogo, elas podem fazer muito mal. Há um apelo para uma grande felicidade, né? Como se todos nós pudéssemos ser felizes o tempo todo. É isso que passa muitas vezes na rede, né? Eu mostro o meu melhor look, né? Aí tem que ter o like, né? Usando as palavras da rede, né? Todas em inglês, não por acaso. Então a gente pode ter tudo isso, mas isso não é felicidade. Tem um livro que eu li quando eu era muito jovem, né? Estava começando a graduação, que chamava-se A Multidão Solitária. Então, The Lonely Crowd, então, A Multidão Solitária. Eu acho que a gente tornou mais agudo esse problema, né? Você tem, muitas vezes, muita interação, mas não é uma interação de qualidade, não é uma interação de diálogo, de escuta e de construção coletiva, né? Então, acho que esse é um aspecto, não por acaso, dos Ministérios da Solidão, mas como tratar da solidão, né? Eu só vejo uma forma: reforçar a solidariedade social, espaços de cooperação, reduzir a ênfase na competição, né, que está na raiz de bullying, de todos esses processos terríveis, né, e, assim, uma política pública, né, que é o que, do ponto de vista de governo, a gente possa fazer uma política pública que incentive diálogo, que incentive cultura da paz. Tem sido um dos lemas, do presidente Lula e de todos nós nos ministérios, o ambiente da escola, né? Mas, assim, é uma cultura, né? Eu acho que nós estamos aí num momento de muito conflito cultural, de muita tensão cultural, guerra no mundo, né? Então, acho que tudo favorece a ansiedade, tudo favorece esses sentimentos de uma angústia coletiva. Durante a Covid-19, que teve um impacto também recente muito grande na saúde mental, o psicanalista Joel Birman publicou um livro, O Trauma da Covid-19. Traumas precisam ser tratados, né? E eu acho que essa abordagem, ela precisa também se dar em espaços coletivos, né? Então, eu acho que não sou especialista em saúde mental, mas tenho refletido muito sobre isso. Ministra, muito obrigado pelo seu tempo. Prazer enorme estar aqui. Prazer, Edson. Quero agradecer aqui novamente o YouTube. Não, novamente não, agradecer da primeira vez, agradecer aqui agora. Obrigado, YouTube, pela oportunidade aqui de estar conversando com a Ministra da Saúde, uma oportunidade incrível. Muito obrigado você que esteve aqui com a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu!